Boa tarde! Está começando o Jornal Global News dessa semana. Aqui a gente fala sobre as principais informações. Veja os destaques de hoje. Morre o Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. A cultura de poções em alta e dessa vez o som foi no vinil com Adriano Tribal. Perseguição policial no Rio de Janeiro termina com 3 policiais federais mortos. 4 pessoas morreram carbonizadas no sudoeste da Bahia. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Uma perseguição policial no Rio de Janeiro terminou com 3 policiais mortos. 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal que perseguiam 2 motociclistas sem capacete na Avenida Brasil, nas imediações de Vigário Geral, na madrugada do dia 18, colidiram com um automóvel, arremessando-o num poste e tombando a viatura da PRF, o que causou a morte dos 3 agentes. Anderson Okazaki ficou ferido. Durante a ação, os veículos acessaram a pista lateral da via. Por conta das ondulações no asfalto, a viatura saltou diversas vezes e bateu no carro de passeio. Maria José dos Santos voltava com o marido e a filha de 2 anos do trabalho quando o carro da família foi atingido pela viatura. Ninguém ficou gravemente ferido. Um caminhão que se preparava para transportar uma carga de 25 toneladas de bacalhau quando estava sendo carregado em Vicente de Carvalho, no Guarujá, em São Paulo. Após o veículo ser carregado, um homem bateu no vidro do carro com uma arma e obrigou o motorista a dirigir até Santos, também no litoral paulista. 4 homens foram presos e a carga estava avaliada em R$1.800.000. O motorista foi deixado em Itanhaém, no litoral sul, e a carga foi localizada em Santos, no bairro Chico de Paula, em um galpão onde a carreta estava sendo descarregada, e aí aconteceu a prisão. Você sabia que o bacalhau é um peixe que vive nas profundezas dos oceanos, a mais de 200 metros da superfície? Pois é, o bacalhau pode chegar a medir 1,5 metros e pesar até 90 quilos. É carnívoro e se alimenta de camarões e outros crustáceos. Vive em águas frias e normalmente em grandes cardumes. A salga, esse modo de preparo com certo teor de sal, começou por volta dos anos 1000 depois de Cristo, quando os europeus iniciaram a venda em larga escala. Esse método da salga era uma forma de conservar o transporte em navios por longos dias. Aqui no Brasil, o queridinho da Semana Santa começou a ser consumido com a chegada da coroa portuguesa por volta de 1800. O Brasil recebeu o bacalhau da China, Noruega e principalmente de Portugal, o famoso bacalhau do Porto. 2 facções em disputa pela mesma área mobilizou a polícia de Itabuna nas buscas pelo grupo armado que planejava invadir a área. Ao ser descoberto em área de mata pela polícia, uma troca de tiros foi iniciada e um policial foi alvejado. Foi socorrido e se encontra fora de perigo. Já um dos traficantes que se escondeu em uma residência foi cercado e um novo tiroteio começou. O indivíduo foi alvejado e morreu ao dar entrada no hospital. 3 armas, munições, celulares e 39 tabletes de maconha, além de 2 tabletes de pasta base de cocaína foram apreendidos. Graciane Barbosa, musa fitness de 41 anos, foi desmascarada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio de um comunicado compartilhado no mural da Faculdade Nacional de Direito. A instituição diz que a ex-BBB nunca foi aluna da unidade de ensino, indo contra as declarações feitas por ela em entrevistas e também no programa BBB. Conforme a nota divulgada pela faculdade após uma foto compartilhada pelo jornal Extra, não existe qualquer registro acadêmico de Graciane entre os anos de 1999 e 2010 no sistema da instituição. A nota intitulada Fato ou Fake garante: é fake que Graciane Barbosa foi aluna da Faculdade Nacional de Direito ou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O 90 Segundos conversou com Aguinaldo Andrade Costa, de Menino do Roçado Grande, que é músico e empresário em São Paulo. Meu nome é Aguinaldo Rocha, sou nascido aqui na região do São João, município de Boa Nova, e ali fui criado até os 12 anos.
E depois o meu pai vendeu aquela propriedade, nós fomos para o Roçado Grande. Então eu trabalhei na roça com meu pai aí, desde dos 8 anos de idade até os 20. E na época ali a gente não tinha muita oportunidade de estudo, não tinha também aquela perspectiva, né? E aí aos 20 anos eu fui para São Paulo, lá eu trabalhei de ajudante de pedreiro, aí depois me promovi para meio oficial de pedreiro, fui pedreiro, depois fiquei sendo o cara de referência ali do engenheiro, mas tudo isso por quê? Questão de foco. Eu servia ali a massa, o material para o pedreiro, depois eu ajudava a gastar. Então sempre fui pontual na vida, naquilo que eu me proponho a fazer. Principalmente responsabilidade no trabalho. Não era de faltar, não de chegar atrasado, enfim. Mas eu não queria seguir essa carreira na construção civil. Aí arrumei um emprego de ajudante geral numa empresa de inseticidas, que vendia inseticidas para as dedetizadoras. Pois bem, fui trabalhar lá de ajudante geral, só que eu tinha a 3ª série do primário, aquilo que eu aprendi aqui. Eu lia e escrevia sem ter muito assim um entendimento de interpretação de texto ou conhecer aí sobre gramática, né? Eu tinha uma cobrança muito grande do meu patrão, a quem eu agradeço, assim, tenho como padrinho na vida urbana lá, nessa minha nova fase, né? E aí, diante das cobranças, eu falei, então vou estudar. Aí fui estudar. Entrei lá na 4ª série, né, do primário e não parei de estudar. Paralelo a isso, eu fui me promovendo ali também no trabalho, porque às vezes não é o tempo de casa que te promove no trabalho, não é o teu chefe que te promove, quem é você mesmo é quem se promove. Como você vai se promover? Fazendo algo que esteja fora ali da tua rotina de trabalho, né? Você vai demonstrar que está capacitado para desenvolver um trabalho acima daquilo que você já desenvolve. Então, com isso, com esse meu comprometimento com o trabalho, eu fui promovido de ajudante geral para balconista, depois para vendedor, fui conferente e depois gerente. 15 anos depois que eu trabalhava ali como gerente, eu fui convidado por outra empresa para desenvolver um trabalho lá, num projeto novo dessa nova empresa. E trabalhei por mais 5 anos até o falecimento do dono daquela empresa. Os filhos quiseram dar um novo rumo para a empresa e aí o que eu tive que fazer? Eu falei, então agora eu vou abrir a minha própria empresa. E quando eu consultei os fornecedores, fabricantes daquele tipo de produto, dizendo, olha, eu quero abrir uma empresa e tocar carreira solo, todos foram unânimes a falar, você tem crédito e tem credibilidade para representar a nossa marca. Graças àquela trajetória que eu havia construído de procurar também entender, entre outras coisas, entender o trabalho do meu cliente. Ou seja, eu trabalhava como vendedor ou como ajudante geral ali, mas final de semana eu ia fazer freelancer, né, com o objetivo de aprender, não de ganhar a mais, mas de aprender, para eu, quando sugerir para o meu cliente um produto, eu saber como que ele funciona lá na prática, né? Então isso me habilitou, me capacitou para que eu me tornasse um empresário, modéstia à parte, de sucesso no segmento. Hoje a minha empresa já tem 15 anos, vai fazer 11 anos, essa empresa já é uma empresa de referência no mercado e eu atualmente sou presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Saneantes para Uso Profissional. Mas tudo isso foi desenvolvido não somente com foco no estudo, mas com dedicação ao trabalho, com rotina, não pensando naquilo que eu vou lucrar, mas no resultado que eu vou atingir com aquilo, quem vai ser beneficiado. Quando você beneficia outra pessoa, você está construindo ali uma ponte também para o teu sucesso. E assim foi a minha trajetória. Eu gostava também de rádio, né? Cheguei a trabalhar em rádios comunitárias lá em São Paulo nos anos 90.
Só que eu não tinha o curso de radialista, não tinha DRT, a DRT que é o registro que te permite, habilita a atuar nessa área. Então fui lá no SENAC, que era das poucas instituições que oferecem esse tipo de curso. E fui fazer ali como se fosse um vestibular ali, né? Aquele teste inicial, não passei não. Eu tinha um problema de leitura ali que não era muito fluente e não conseguia. Fui a primeira, a segunda, a terceira vez, mas não desisti na quarta vez. Eu passei e concluí o curso de radialista, que ficou aí como uma realização pessoal e me ajuda muito no meu dia a dia, porque quem trabalha com vendas depende muito da comunicação como uma ferramenta de trabalho e isso me ajuda bastante. Então essa é a minha história. Segura o fora, Zé! Uma carreta que transportava um container na Baixada Santista tombou sobre um automóvel e tirou a vida de 3 pessoas. O acidente aconteceu na rodovia Padre Manuel de Nóbrega, nas rodovias de São Vicente. Eram 2 irmãos e 3 primos que moravam na cidade de São Vicente e estavam a caminho da Praia Grande, onde trabalhavam como ambulantes na praia. Os irmãos são Raimundo Isidoro Neto, de 32 anos, e Girlânio Araújo de Farias, de 36 anos, além do primo Alex Rodrigues Monteiro, de 31 anos, que tiveram morte instantânea. O motorista da carreta, que transportava toneladas de leite em pó, disse às autoridades que perdeu o controle do veículo na curva e tombou. Ele sofreu ferimentos leves, seu nome não foi divulgado. De acordo com a família, as vítimas eram da cidade de Vista Serrana, na Paraíba, e trabalhavam vendendo artigos de cama, mesa e banho em São Paulo. Um acidente na BA-640 na manhã do dia 21 foi assustador, quando o motorista que trafegava na rodovia perdeu o controle do veículo, quando passava pela região do Bengo, em Bom Jesus da Serra, vindo a tombar e cair na ribanceira. O estado de saúde dos ocupantes e suas identidades não foram divulgados. No próximo bloco, vamos falar de nostalgia e educação. Com uma celebração analógica, o disco de vinil mostra a arte, traz saudosismo e nostalgia. Com o objetivo de preservar e mostrar aos mais novos uma outra vertente musical, Adriano Tribal e Dona Nádia, como ele a chama, 2 apaixonados pelo vinil e música dos grandes clássicos brasileiros e internacionais, mostraram na primeira edição do Som da Nostalgia, uma instalação montada no saguão do Colégio Roberto Santos, em Poções, com uma mostra que remeteu aos mais velhos, aos tempos de criança, e à juventude e aos jovens uma aula física com moedas, cédulas, fita cassete, disco de vinil, peças antigas, livros, jogos, coleção de gibis e 2 apresentações musicais para o delírio dos visitantes. O Global News esteve presente e conversou com os admiradores. Ô Nádia, me fala aí, como é que é essa história do Som Nostalgia? Bom, o Som Nostalgia traz aí todo um estilo retrô, estilo vintage, que eu e Adriano somos adeptos, né, tribal. E estamos aqui para apresentar para esse pessoal novo aí, para essa geração nova, as raridades que a gente tem. Deixamos muita coisa em casa ainda, mas o pouquinho que a gente trouxe aqui acho que já deu aí para reviver algumas memórias e também mostrar essa geração nova aí que não sabe nem o que é um disco de vinil. Tá lindo, viu? Meus parabéns, tá lindo. Obrigado aí por proporcionar aos nossos olhos essas coisas. Obrigada, Inácia. É um prazer receber você aqui, viu? Obrigadão. Bom, agora eu vou falar com o Adriano Tribal, o pai do Som da Nostalgia. Momentos atrás eu conversei com a mãe da Nostalgia. Esse casal que fica inovando, trazendo novidade, mostrando a antiguidade para esse povo novo, trazendo cultura, informação. Me conta como é que foi essa ideia. Bom, nossa ideia é o seguinte, amanhã será o Dia Nacional do Disco de Vinil, né? Grande homenageada aí a Ataúfo Alves, né? E eu já tinha vontade há muito tempo de fazer um evento nesse dia. E esse ano, graças a Deus, conseguimos, graças a Dona Nádia aí, que eu aguentar minhas ideias, nós conseguimos fazer esse evento aqui só para reunir, para mostrar a cultura do vinil e colecionadores para a sociedade.
O que mais está sendo visto ou o que mais está impressionando essa juventude? Rapaz, por incrível que pareça, eu estou muito feliz. A juventude está assim procurando Gal Costa, Maria Bethânia, Djavan, Zé Ramalho. Poxa, eu fiquei besta aqui hoje com a juventude assim, só atrás desses nomes, né? E a gente fica feliz por isso, né? Deles saberem e tá correndo atrás e querendo consumir essa arte, né? Teve alguém que estranhou quando viu uma fita cassete que não conhecia? Admiração admiração, nostalgia, né? O pessoal sempre fica admirado, fica fascinado. Hoje o segurança até aqui do colégio disse, Tribal, você bateu forte aí, porque ele disse que tinha mais de 20 anos que não tinha visto disco de vinil girar mais, né? Então imagine só, uma pessoa olha e dá saudade e os jovens ficam assim, impressionados com o vinil, né? Essa é a primeira edição? Primeira edição, essa nós estamos na primeira edição, com fé em Deus de várias. Bacana, então vai virar um calendário, Poções vai ter anualmente uma amostra de nostalgia. Dependendo de Dona Nádia aí, aguentando as loucuras de Tribal, sim, vamos ter todo ano aí, vamos ter um momento de só no vinil para vocês. Ô Tribalzão, muito obrigado, tá linda a sua festa, hein? Eu que agradeço, Inácio, muito obrigado aí. E gente, vem aí, vamos para os eventos, vamos prestigiar, que isso é bom demais e a gente se sente revigorado. Bom, vamos aproveitar, mostra ali para a câmera o que é fita cassete e o que é vinil. Vinilzão, né? O famoso bolachão que está tocando aqui agora, Feito No More. E a nossa queridíssima fita cassete, né? A fita cassete que a gente comprava. Quem não tinha dinheiro para comprar o vinil, comprava a fitinha cassete, né? Para tocar nos seus decks. O vento tá saindo da Bahia, já tá no outro estado, tá no Rio de Janeiro, falando de Ataúfo Alves. Por quê? Ataúfo Alves, no caso aí, o Dia Nacional do Disco de Vinil, que é dia 20 de abril, é em homenagem a Ataúfo Alves. Foi a morte dele em 1969, né? Ele é mineiro, né? Ele é um mineirinho. E fizeram essa homenagem a ele comemorando o Dia Nacional do Disco de Vinil. Você sabe alguma música de Ataúfo Alves? Pra ser sincero não, mas eu conheci Ataúfo Alves, na verdade, sabe o quê? Seu Nelito me pediu uma vez, falou assim, Tribal, consegue pra mim um disco de Ataúfo Alves? Aí eu falei assim, poxa, seu Nelito, Ataúfo Alves, por incrível que pareça, uma semana depois, eu consegui 3 discos de Ataúfo Alves. Eu não sei cantar nenhuma música dele, agora já ouviu as músicas dele, que é muito romântico, é um boêmio, né? Um grande boêmio, e tive o prazer de ouvir Ataúfo Alves junto com o seu Nelito. Já vai uma pra você, ó. Se acaso você chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher que você gostou. Tem, né? Ai, que saudade da Amélia. Ataúfo Alves, não é, Mofula? Quem é que era a mulher? Amélia que era mulher de verdade. Grande Ataúfo Alves. É isso aí, bora lá. Né? Juan. Ô Juan, você que veio aqui nessa amostra, nesse som da nostalgia, a mostra do vinil do nosso amigo Tribal, o que é que você está achando dessa amostra? O que é que você acha do disco vinil? O que é que você tem para dizer para nós sobre o disco vinil? Sim, é um evento muito bacana, né, que a gente consegue acessar, né, essas gravações antigas, né, que estão riscadas aqui no vinil. E é uma coisa assim muito importante, né, para preservar a nossa cultura, da nossa região, do nosso país, né, que foram essas gravações antigas que também guardam, né, junto dela as emoções, nossos sentimentos, né, e são coisas que realmente marcaram a vida, né, de muita gente. Talvez os jovens como eu não chegaram a pegar nessa parte do vinil. Eu peguei só o finalzinho, já o final, né, mas é um sentimento que é uma coisa inexplicável, é só para quem gosta mesmo, né. E esse disco, você está com o disco Bang Bang italiana, você gosta desse tipo de disco, de música nesse disco vinil? Sim, demais. Aqui me lembra muito meu pai, né, que a gente assistia muito Bang Bang com Clint Eastwood, né, que era muito divertido, né, assistir com meu pai, é uma coisa maravilhosa, né. Não, primeiro é interessante a gente pensar, né, nesse contato com a música de uma forma mais material, né, a gente pegar um encarte de um disco de vinil, uma capa, né, que é uma verdadeira arte, uma obra de arte, né, uma capa de um disco de vinil, isso por si só já dá um gostinho a mais pra gente. Mas também olhar, observar a diversidade cultural, né, e a gente tem uma variedade de disco aqui muito grande que impressiona pela diversidade musical. Isso é fantástico pra gente ter em mãos, assim, né, tocar a música de fato.
E sobre as fitas cassete? Também, que é outra, né? Quando a gente fala assim da fita cassete, eu vou relembrando, por exemplo, na Feira de Poções, num sábado, escolher alguma fita, comprar. Isso tudo, de alguma maneira, faz a gente voltar para a infância nossa, para a nossa adolescência, de alguma forma, né? Mano, eu acho legal, eu acho interessante, eu me interesso por essas coisas e eu arrastei ela pra vir comigo ver. Eu acho interessante, acho legal, maneiro, uhul. Eu acho incrível, somente porque eu não tive muito contato com isso, então quando tem essa oportunidade da gente vir ver assim, a gente fica, meu Deus, incrível. Você tinha na sua casa, você já tinha algum disso, já tinha visto algum antes ou não? Não, só tinha fotos que a minha mãe tinha quando ela era mais nova e ela sempre falou que ela tinha vontade de me mostrar pessoalmente, mostrar todos os que elas tinham, só que ela não teve essa oportunidade, porque acho que a maioria foi perdido ao longo dos anos não, sim. Tá gostando? Sim. O que mais te impressionou? Eu acho que a possibilidade da gente ir um tempo que já passou, né? Em um tempo tão atual, a gente vê tanta coisa bonita, tanta coisa legal. Isso é o que mais me impressiona. Poder tocar nessas memórias, nessas lembranças Mais um caso de morte por incêndio provocado. Esse aconteceu no Conjunto Penal de Brumado, quando um detento que cumpria pena por tentativa de feminicídio, após ter agredido uma jovem de 17 anos com golpes de facão no povoado de Paracatu, em Palmas de Monte Alto. André, um homem de 30 anos, se recusou a sair da cela para o banho de sol. Foi quando as câmeras de segurança perceberam fumaça vindo da cela 4, ala C do pavilhão C. O Serviço de Segurança Penitenciário foi até o local e encontrou o detento envolto em fogo. André teve seu corpo queimado e não resistiu, vindo a falecer. Redobre os cuidados ao dirigir com chuva. Um acidente na perigosa BR-324 envolveu uma ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento de Urgência de Oliveira dos Brejinhos, quando retornava do Hospital Regional Velho Chico, após ter deixado um paciente. O acidente aconteceu entre Ipuçaba e Beira Rio, no momento em que a pista estava molhada, o que pode ter sido a causa do descontrole e tombamento. Estava na ambulância o médico João Carlos, a técnica em enfermagem Luciene e o condutor, cujo nome não foi divulgado. Felizmente, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves. O Jornal Global News faz um giro pela região e traz para você as principais notícias policiais da semana. Veja agora Orlando Miranda com o Giro Policial. Olá, muito boa tarde. A bala comeu forte na madrugada da última sexta-feira santa. A Rondesp Chapada atendeu diversas denúncias em relação à presença de elementos estranhos e suspeitos na região da Lagoa do Peixe. O suspeito seria integrante de uma facção criminosa responsável por execuções de diversos crimes na região. Durante a abordagem, houve resistência por parte dos indivíduos, o que resultou em um confronto. 3 foram baleados e mortos. No local, havia um imóvel que era na zona rural, na região. Nela foram encontrados uma mulher e 2 adolescentes que logo foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Jacobina. Além disso, com o grupo também foram encontrados uma série de objetos como armas, munições, 8 celulares, algemas, balaclava, peruca, maconha, cocaína em grande quantidade, uma motocicleta e um colete balístico.
A Chapada está em alta e desta vez o alvo foi uma Toyota Hilux em Ibiquara, que foi abordada pela CIP Chapada, Companhia Independente de Policiamento Especializado, que ao ser averiguada, notou-se adulteração nos sinais identificadores. Condutor e veículo foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Ibiquara. O domingo de Páscoa na Morada do Planalto, em Planalto, foi de violência. O homem de 33 anos, identificado como Maicon Ribeiro dos Santos, que foi encontrado sem vida dentro da sua residência. Uma denúncia anônima levou a polícia ao suspeito, um homem de 39 anos que foi encontrado na rua Maracujina. Com ele, a polícia encontrou uma arma possivelmente usada no crime e a confissão que foi o autor do crime. Em Poções não foi diferente. A Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de tentativa de feminicídio, que, segundo as vítimas, o autor teria invadido a residência e iniciado as agressões. Uma arma foi apontada contra a vítima e houve uma luta corporal quando a arma de fogo foi lançada no quintal, frustrando o disparo. Continuando a diligência, a polícia foi até o bairro Tiradentes, lá no Caladinho, na residência do autor, que com ele foram encontrados um revólver calibre 32, cocaína, maconha, embalagem para acondicionamento de droga, balança de precisão e munições, além de R$ 671 em espécie. A vítima foi entregue no DISEP juntamente com o material apreendido. A casa caiu. Vamos falar dos grapiúnos. Aconteceu em Itabuna, sul da Bahia, quando a Rondesp Sul do 15º BPM apreendeu armas de fogo, munições, drogas em grande quantidade. E ao se aproximar foi recebida a bala, disparados pelos traficantes. Na troca de tiros, 2 homens foram atingidos, socorridos para o hospital de base e não resistiu, vindo a falecer. Um acidente envolvendo 3 veículos e um caminhão foi registrado na noite de domingo, dia 20, por volta das 18h30, na BA-052, altura do quilômetro 267, entre os municípios de Morro do Chapéu e Porto Feliz, na Chapada Diamantina. A ocorrência foi caracterizada como colisão frontal, seguida de colisão traseira. Estiveram envolvidos no acidente um Chevrolet Astra, um GM Caravan Comodoro e uma Honda HR-V e um caminhão Volvo. Apesar da gravidade do impacto, não houve vítimas fatais. 3 pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento UPA para receber atendimento médico. 2 adolescentes foram apreendidos por suspeita de furtar 2 motocicletas que estavam em exposição em uma concessionária na cidade de Capim Grosso, no sudoeste da Bahia. Segundo apurações, a loja tinha apenas uma semana, em funcionamento. Câmeras de segurança instaladas nos estabelecimentos registraram a ação ocorrida durante a madrugada. Nas imagens é possível ver o momento em que os suspeitos jogam os paralelepípedos na vidraça para invadir o local. Em seguida, os adolescentes correm levando uma motocicleta cada, empurrando os veículos. A dupla estava encapuzada e a ação durou cerca de menos de 1 minuto. Todos foram apreendidos e as motocicletas recuperadas. Que cara de pau esse, hein? Uma semana só, inauguração, o cara queria dar uma de herói, hein? Na manhã da última terça-feira, um caminhão desgovernado provocou um grande susto em Vitória da Conquista ao trafegar sem controle pela Avenida Integração BR-116, uma das vias mais movimentadas da cidade.
Segundo as primeiras informações, o veículo teria apresentado falhas nos freios, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção. Durante o trajeto, o caminhão acabou colidindo com um carro de passeio e atingindo parte da fiação elétrica às margens desta rodovia. Apesar do impacto, não houve registro de feridos graves. A equipe da Polícia Rodoviária Federal, da Via Bahia e da Coelba foram acionadas para controlar o tráfego, realizar os reparos e garantir a segurança no local. Eu trago a última notícia do Giro Policial. Boa Nova está na mídia. Assaltantes tomba ao trocar tiros com a polícia. Bem feito, hein? 2 suspeitos de assaltar um hotel fazenda no município de Boa Nova, cidade turista do sudoeste baiano, Apeto, guarnição de Boa Nova e Dário Meira, pertencente ao 55 CIPM, foram acionadas para atender uma denúncia de que os assaltantes estavam em uma área da zona rural e, ao perceberem a chegada da polícia, abriram fogo contra a guarnição e, no revide, 2 assaltantes foi visitar o São Pedro. Fico aqui, continue com a gente. Até a próxima edição, se Deus nos permitir. Lembre-se, você não pode consertar o mundo, mas se você agir com dignidade, não haverá um canalha a menos. Boa tarde. Elinho, o anjo do asfalto, precisa de sua energia positiva. O estado de saúde de Elinho, socorrista do SAMU 192, é muito delicado. Após perder o controle, sofreu um acidente quando conduzia a ambulância na BR-415, natural de Tapetinga. Elinho está internado e sedado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Base de Vitória da Conquista. Já passou por uma cirurgia e inspira muitos cuidados. Conhecido por suas ações salvando vidas, Elinho agora é quem precisa ser salvo. A comunidade regional segue acompanhando com preocupação o caso, na esperança de que ele possa superar mais esse desafio e voltar à sua linda missão, que sempre desempenhou com muita dedicação e coragem. Desejamos muitas melhoras. 4 pessoas morreram carbonizadas depois que o veículo que eles viajavam bateu de frente com uma carreta. O acidente foi na BR-135, em Riachão das Neves, no oeste da Bahia. Primeiro, o carro bateu em outro automóvel e, em seguida, descontrolado, chocou-se com a carreta carregada de arroz. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Já os 4 ocupantes do carro que foi incendiado ficaram presos e morreram no local. As vítimas foram identificadas como Eric Bispo de Carvalho, Ícaro Luiz da Silva, Marisvaldo Lustosa Pereira e Michele Guimarães Cavalcante, todos do município de Curimatã, no Piauí. No próximo bloco, vamos falar da produção de ovo na Bahia. Por que o ovo está custando tão caro? São 11 municípios que concentram 53% da produção de ovos na Bahia. Esse polo produtivo fica na região de Feira de Santana e levou a Bahia a ser um estado de grande produção avícola. Em São Gonçalo dos Campos, na Grande Feira de Santana, vive seu Manuel Cerqueira, que mantém um plantel de 9.000 aves, produzindo mais de 7.000 ovos diários. A presidente da Associação Baiana de Avicultura, a ABA, Kerley Santos, destaca que o setor cresceu graças ao esforço dos produtores locais que buscaram conhecimento técnico e melhoramento genético através da associação. A avicultura começou aqui em Conceição da Feira, com pequenos produtores que buscavam pintinhos em outros estados. Hoje somos uma referência com estrutura e conhecimento técnico, disse o veterinário Jair Ribeiro. O caseiro Jorge Ávalos, que morreu após ser atacado por uma onça no pesqueiro onde trabalhava, às margens do rio Miranda, no Pantanal da Aquidauana, onde uma onça foi flagrada por uma câmera cerca de um mês antes do incidente. O caseiro que foi atacado tinha 60 anos.
Autoridades policiais ambientais do estado do Mato Grosso do Sul realizavam buscas pelo animal da região. Restos mortais da vítima foram encontrados próximos à Toca da Onça, a 300 metros de onde ele sofreu o ataque. Segundo o governo do Mato Grosso do Sul, uma equipe com especialistas estão à procura do animal responsável pelo ataque. Nossos sentimentos aos familiares de Jorginho. Operação Força Total da Polícia Militar encontra no município de Curaçá, no norte da Bahia, uma plantação com mais de 26 mil pés de maconha. Agentes da corporação intensificaram as ações de inteligência quando o serviço ostensivo se deparou com uma lavoura nas imediações do distrito de Porto da Vila. Ninguém foi preso. A polícia coletou amostras do vegetal para o registro do crime e encontraram a droga. Uma carreta bitrem Volvo FH 540, bitrem que estava estacionada no posto reforço em Poções, desceu desengrenada, atravessou a BR-116 e seguiu até bater em uma residência no loteamento Luiz Eduardo Magalhães, a 200 metros de distância. O estrago foi considerável, foi parar dentro da residência, destruindo a área de serviço. Ninguém ficou ferido. A polícia militar foi chamada e as partes foram orientadas a procurar a Delegacia Territorial de Poções e fazer um boletim de ocorrência. Foi preso em Maceió na madrugada da última sexta-feira o ex-presidente Fernando Collor de Mello, conhecido pela sua campanha anticorrupção de caçador de marajás. O ex-presidente foi condenado pelo STF a 8 anos e 10 meses de prisão por receber propina no valor de 20 milhões em negócios da BR Distribuidora entre 2010 e 2014, por condenação na Operação Lava Jato. Collor de Mello foi preso no aeroporto de Maceió quando se preparava para embarcar para Brasília. O ex-presidente continuará preso na Superintendência de Polícia Federal, em Maceió, até que o STF defina um local para o cumprimento da pena, segundo o diretor-geral da PF, André Rodrigues. Em audiência de custódia, Collor pediu para cumprir a pena em Maceió. O teste de Papa Nicolau é um exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção ao câncer do colo do útero e ajuda a detectar alterações nas células do colo do útero. Esse exame será gradualmente substituído no Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo exame molecular de DNA HPV, mais eficaz na detectação precoce do câncer do colo de útero. A mudança foi anunciada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e segue recomendação das Organizações Mundiais de Saúde, a OMS. O novo exame permite identificar subtipos do vírus HPV como oncogênicos, de 16 e 18, responsáveis por 70% das lesões precursoras do câncer. Com resultado positivo para esses tipos, a paciente será encaminhada diretamente para a colposcopia e, se necessário, para condutas específicas. A coleta do material pode ser feita por enfermeiros capacitados na atenção primária à saúde, com procedimentos semelhantes ao do Papa Nicolau. Também está prevista a autocoleta em populações de difícil acesso ou com resistência ao exame clínico. Com a mudança, o intervalo entre exames em casos negativos passa a ser de 5 anos. A faixa etária para o rastreamento continua entre 25 e 49 anos. A enfermagem terá um papel central nesse processo, incluindo vacinação, orientação, coleta e encaminhamento. O HPV é responsável por quase todos os casos do câncer do colo de útero, terceiro mais comum entre as brasileiras. A vacina está disponível no SUS em dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de grupos específicos com indicação de até 3 doses. Uma fraude bilionária impactou o Brasil. Foi retirado indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. A fraude acontecia desde 2019 e foi descoberta nesta quarta-feira, dia 23, o que levou à demissão do presidente do INSS. De acordo com as investigações, entidades que representavam aposentados e pensionistas do INSS descontavam de forma indevida uma parte do pagamento sem autorização dos beneficiários, usando, por exemplo, assinaturas falsas. A investigação começou na CGU quando os auditores perceberam um salto nos valores do desconto feitos por associações em benefícios do INSS. A pedido da PF, a Justiça afastou o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto,
que estava no cargo desde 2023, e outros 5 servidores da cúpula do Instituto. O exame de sangue chamado Precivit AD2 chegou ao Brasil e o seu objetivo é ajudar a diagnosticar e até descartar a doença do Alzheimer em pacientes com sinais de declínio cognitivo. Ela detecta proteínas associadas à formação de placas amiloides no cérebro, um dos principais indicadores da doença. O exame é mais rápido, preciso e menos invasivo do que os outros métodos, como o PET amiloide cerebral. O teste promete um diagnóstico mais acessível e eficiente, disponível inicialmente em São Paulo por R$ 3.600 nas unidades do grupo Fleury. O exame deve ser oferecido em outras regiões em breve. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o registro do Kisunla, um novo medicamento voltado ao tratamento dos estágios iniciais da doença de Alzheimer, desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly. O remédio é o primeiro do tipo autorizado no Brasil, com ação direta na remoção das placas beta-amiloides, proteínas que se acumulam no cérebro e estão associadas à perda cognitiva progressiva. O donanemab é um anticorpo monoclonal que se liga a essas placas e reduz a sua presença, retardando a progressão do Alzheimer em pacientes com comprometimento cognitivo leve e demência leve. Em estudo clínico com 1.736 pacientes, o tratamento demonstrou resultados positivos. Após 76 semanas, os pacientes que usaram o medicamento apresentaram um avanço significativamente menor da doença em comparação aos que receberam placebo. Especialistas ressaltam que o medicamento não representa uma cura, mas uma alternativa para desacelerar a perda cognitiva em fases iniciais. Também alerta que o acesso ainda será um desafio. Além do custo elevado, cerca de $32 mil por ano nos Estados Unidos, o tratamento exige exames complexos para o diagnóstico preciso. Na BA-640, estrada que liga Poções ao município de Mirante, vem sendo um palco de acidentes. Na manhã da última sexta-feira, dia 25, um caminhão que transportava um compressor e seguia sentido Mirante chocou-se contra a estrutura de proteção da ponte. Com o impacto, o eixo do caminhão foi arremessado em uma grande distância e parte da carga ficou espalhada pela pista. Segundo informações preliminares, foi falta de freio, mas sabemos que ali já aconteceram outros acidentes, inclusive acidentes fatais. É um trecho sinuoso que desemboca na ponte, uma ponte que não ficou entendido pelo fato de estreitar, permitindo somente a passagem de um veículo por vez. Por outro lado, e pelas fotos do local mostrando a destruição causada, pode-se imaginar que a velocidade não era compatível com o trecho, o que indica 20 km por hora. A nossa reportagem conversou com Lucas Giovanni, de Água Center, em Montes Claros, que afirmou que o compressor seguia de Poções para Mirante e em seguida seguiria para Caetanos, onde perfuraria poços artesianos e que, além dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar foi acionada e segue com a apuração. O Papa Francisco morreu aos 88 anos na segunda-feira, dia 21, após 12 anos de papado. O pontífice deixa um legado de transformação na Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio, nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, foi o primeiro papa latino-americano e ainda o primeiro jesuíta no posto. O papa, que foi internado no dia 14 de fevereiro deste ano, ao término das audiências no Hospital Agostinho Gemelli, e foi diagnosticado com pneumonia bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2. Após meses hospitalizados, o Papa recebeu alta no dia 23 de março e fez uma aparição pública no dia 20, horas antes de vir a óbito. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu às 7h35 da manhã desta segunda-feira, dia 21, pelo horário de Roma, ou às 2h35 pelo horário da Argentina, o mesmo de Brasília. As causas foram insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral, o AVC. Segundo a certidão médica que atestou a morte, o Papa sofreu um AVC, entrou em coma e teve um colapso cardiocirculatório irreversível. O velório para a visitação dos fiéis ocorreu na Basílica de São Pedro a partir da quinta-feira, no dia 24 de abril, onde receberam cerca de mais de 50 mil pessoas por dia.
O sepultamento aconteceu no sábado, dia 26, seguindo os ritos e com um grande plano de segurança, sendo sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, entre a Capela Paulina, a Capela de Salus Populi Romani e a Capela Sforza, e está localizada próxima ao altar de São Francisco, como o mesmo deixou por escrito no seu desejo. Estamos aqui com o padre Rosenildo, pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo, que vai falar um pouco sobre o Papa. Padre, seja bem-vindo ao nosso Jornal Global News. E eu queria saber, qual a importância do Papa para a nossa igreja? Desde tempos bíblicos, né? Se fala, nós vemos lá que Paulo vai a Roma, né, encontrar-se com Pedro, né? Então, o Pedro, na Bíblia, é tido como o primeiro primado, né, da igreja e o símbolo visível da unidade da igreja. Então, o Papa é esse símbolo visível, um dos símbolos, né? Nós temos a Eucaristia, mas, enquanto pessoa, o símbolo visível, onde todos nós cristãos católicos devemos respeitar, né? Então, todos os bispos têm a sua diocese, e na diocese ele é o símbolo visível na diocese, e todos buscam viver em unidade com o Papa. Não é que o Papa manda na igreja como algumas pessoas pensam, não é isso, né? Ele é o símbolo de unidade. Então os bispos visitam o Papa, conversam, os documentos papais, as encíclicas, assim como falamos, papais, ela não é da cabeça do Papa sozinho, né? Tem várias pessoas, outros bispos, cardeais, que ajudam a elaborar, só que vem com o emblema do Papa. Então a principal importância é a questão da unidade da igreja. Temos uma unidade, temos alguém que possa responder pela igreja, e tem a questão política também. É bom saber que o Vaticano, né, Santa Sé, ele também é um país, não é o menor país do mundo, alguns dizem mais ou menos o tamanho de todo o estádio do Maracanã, né? Tá muito pequeno, mas tem influências nós falamos núncios, né? Na linguagem dos países, seria os cônsuls, né? Os diplomatas em todos os países, mantém relação diplomática com todos os países, mesmo aqueles países de minoria católica, ali tem representação oficial da igreja. Então é bom a gente lembrar isso, né? Um ou outro pode não ter, mas a maioria absoluta tem essa importância, e todos estão ligados ao Papa, né? Então a importância da unidade. Nós brasileiros temos uma grande quantidade, maioria católica, mas alguns países chega a 1, 2%, né? Mas ali tem a presença oficial da igreja. Então o Papa, nesse sentido, de manter a unidade, e é difícil. Acho que uma das missões mais difíceis da igreja é manter a unidade. No mundo tão complexo, no mundo de tantas culturas, e até entre os católicos também, né? Como manter a unidade? Jesus Cristo diz que o símbolo de ser cristão é a unidade, né? Permanecer unidos, assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Então essa é a importância principal, a unidade da igreja. Nessa segunda-feira nós perdemos, né, o Papa Francisco, que foi feito, segundo o Vaticano, 9 dias de luto. E eu queria saber qual a importância do luto no geral para a Igreja Católica. Não só para a igreja, mas para todo o mundo, né? Mas antes de falar um pouco do luto, falar um pouquinho de Francisco, né? Nós sabemos que ele é um Papa bem diferente, como de povo, diferenciado, né? Ele é o primeiro Papa jesuíta, é o primeiro Papa que assume o nome de Francisco, né? Jorge Bergoglio, agora Francisco, e na escolha do seu nome já está ali a sua missão, ser semelhante a Francisco de Assis, né? Que ele ama tanto. E nós também, nós amamos São Francisco. Então ele busca seguir os passos de São Francisco, essa opção pelos pobres, opção pelos marginalizados, aqueles que muitas vezes nós católicos marginalizamos, né, por questões de escolhas de vida, e ele está ali, acolhendo a todos. É o Papa que visitou, né, muitos países de minoria católica, manteve relacionamento com patriarcas da Igreja Oriental, um bom relacionamento com os muçulmanos. Então a gente vê a diferença, a busca da unidade em todos os lugares,
e a questão de acolher o diferente. É um Papa que acolhe as pessoas diferentes, não busca que todo mundo seja igual, né? Mas acolher o diferente, que é muito interessante, a unidade na diversidade. Esse é o lema, né, da Igreja Católica. Como a gente vive unido com as diferenças, as pessoas diferentes. E o Papa Francisco teve muito isso, essa questão de acolher o diferente nesse mundo de hoje, para que ninguém se sinta excluído fora da igreja. E como ele diz, a igreja tem que ser um hospital de campanha, que acolhe a todos sem interrogar, né? Sem interrogar. Quanto ao luto, a nossa cultura, não só a cultura católica, mas muitas religiões, até não cristãs, tem a importância do luto, do sentimento. Não sei se você se lembra, né? Inácio é mais velho, deve lembrar que antigamente a família colocava, né, uma coisinha preta na roupa, né? Uma borboletinha preta, um sinal simbolizando o luto. É você sentir a dor. O mundo e hoje está complexo isso, as pessoas não entendem muito, né? Acho que morreu, acabou, então vamos fazer festa amanhã, mas nós vivemos o luto. E o Papa, quando é uma figura importantíssima, né? Aí sim, a Igreja Católica no mundo inteiro vive esse luto. E um luto mais prolongado, assim, não prolongado para os nossos dias, né? Que antigamente o pessoal ficava um mês e tanto de luto, até anos de luto, né? Mas para a nossa cultura, 9 dias é tipo algo prolongado, por causa também da preparação para o sepultamento do Papa. E essa preparação, porque, por exemplo, demora tanto tempo. Não, primeiro na Itália, na Europa, não enterra igual a gente aqui no dia seguinte. Demora muito tempo, demora 3, 4, 5 dias para enterrar. E no caso do Papa, além disso, a questão da chegada, né, dos chefes de estados, que já que a igreja também, o Vaticano é um país, então vários chefes de estados vão ao sepultamento do Papa, eles vão também ao sepultamento de alguns chefes de estado de outros países, né? E também dos cardeais, dos bispos. Então demora muito tempo, né? De hora para que a gente resolve isso. E também mas tem toda uma liturgia para o sepultamento. Como agora, esses dias, estamos aberto, Vaticano aberto para a visita. Então milhares de pessoas, longas filas. Então não pode ser em um dia só, né? Então tem toda essa preparação e esse luto, a importância do sentimento, mostrar que nós estamos sentidos, sofrendo com a morte de alguém querido, como acontece nas nossas famílias. Nas redes sociais tem muito se falado do conclave, tem especulações de quem será o novo Papa. E eu queria saber o que significa e o que é essa famosa conclave. A palavra conclave quer dizer com a chave, né? Então as pessoas, os cardeais, é o maior número de cardeal que existe na história, porque o Papa Francisco também teve isso, né? Nomear cardeais em países de minoria católica, que às vezes muitos países não tinham cardeal ali. No Brasil agora são 7 cardeais. Então ele diversificou, né? Não só europeus, mas agora no mundo inteiro tem cardeais. E aqui, por que isso? É para não ter influência externa. Acontece a influência externa, existe sim antes, né? Esse tititi, burburinho ali, quem vai ser Papa, mas quando eles entram ali, passam a chave. Quer dizer, não há uma influência externa de dizer vote em quem, vote tal. E também não existe candidato. Não é como eleição para prefeito, né? Faz coração, não tem isso, né? Não é isso. Todos os cardeais que estão ali dentro na verdade, eles são candidatos. Então, primeira votação, o escrutínio, o que acontece? Todo mundo vota quem quiser. Claro que aqueles que vão ter mais votos na segunda eleição, o que acontece? O pessoal vai canalizando naturalmente suas escolhas para aqueles que têm mais votos. E aí, seguidamente, até alguém chegar ao número suficiente para ser escolhido como o Papa, né? E o Papa, depois de escolhido, escolhe também, diz o seu sim, e muitos ficam receosos em ser Papa, né? Porque é uma missão muito grande, diz o seu sim e escolhe um nome que se identifica, né?
Um nome se identifica, como Francisco escolheu o nome Francisco que identificava com ele. Então é a questão da influência, de muita oração, de não receber influência externa, de rezar muito, como diz os Atos Apóstolos, né? Depois de muita oração, diz o Espírito Santo e nós decidimos assim, né? Então a questão da só ali a presença do Espírito Santo, a Capela Sistina, que é significativa para a igreja, né? Então é uma obra de arte lindíssima, né? De Michelangelo, assim, e é muito bonita mesmo. E eles ficam lá, com muita oração, com muita dedicação. É claro, como humanos também, tem as conversas, vamos ver que fulano tal, mas nada do externo. E é bom saber, uma curiosidade, que não precisa ser cardeal para ser papa, né? Na verdade, nós falamos os cardeais e os papáveis, né? Mas os cardeais podem escolher outra pessoa também, né? Mas a tradição, é muito difícil acontecer, mas a tradição é que são os cardeais que são escolhidos papas, né? E os cardeais não é ordenação, é a escolha do papa, da sua gestão, e todo quem é cardeal continua cardeal. E o cardeal que deixa de votar, com 80 anos acima, não vota mais. Com certeza o Espírito Santo vai iluminar nossos cardeais para uma boa escolha, para que a igreja continue avançando, principalmente aberta a esse mundo contemporâneo, como dizem os filósofos, pós-moderno, né? Com tanta diversidade, a igreja precisa também estar acompanhando essa situação, como o próprio Francisco fez assim com maestria o seu pontificado, reconhecendo esse mundo pós-moderno tão diversificado. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De Lalume Carneiro para o Jornal Global News. O Jornal Global News fica por aqui. Espero que você tenha gostado dessa semana e te vejo na próxima. Até mais!